E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Viga Cheese Lover e hoje eu queria falar com vocês sobre equipamento. Muitas vezes já devem ter se perguntado qual o set mínimo de equipamentos para fazer um queijo vegetal. Será que eu consigo arrumar tudo isso rapidamente para poder fazer um queijo vegetal? Muitas vezes há pessoas que não se aventuram a esse mundo de produção dos queijos vegetais justamente por achar que vai precisar comprar algum equipamento que seja mais caro, alguma coisa assim. Lê do engano. Provavelmente você já tem na sua casa os equipamentos fundamentais para fazer um queijo vegetal. Então, a grosso modo, o que a gente pode pensar? Castanhas, sementes, elas vão precisar ser trituradas em forma de pasta ou em forma líquida. Sim, às vezes a gente vai partir para um queijo vegetal seguindo as técnicas da queijaria tradicional e para isso precisamos de um leite vegetal para que depois ele seja coalhado, seja dessorado e enfim maturado. Ou a gente pode simplesmente pegar algumas castanhas, triturar com um pouco de água, um mínimo de água de repente, para a gente ter uma massa um pouco mais compacta e seguir com o procedimento de fermentação, maturação, para chegar então num queijo vegetal após algumas semanas. Essa máquina de triturar, num primeiro momento, ela pode parecer algo um pouco mais caro ou algo assim, né? De maneira alguma. Na verdade, um equipamento que tem na maioria das casas, ele já dá conta disso, que é um liquidificador. Então, com o liquidificador que tenha lá seus 500 watts, normalmente são 600, 600, 1000 watts, 1200 watts, mas um liquidificador de 600 watts já é suficiente para conseguir triturar as castanhas. É claro que a gente precisa entender os limites de um liquidificador, o comportamento de um liquidificador, que é um pouco diferente de um blender de 1500 watts, por exemplo. São coisas diferentes, mas que vão levar para o mesmo destino. Ou seja, eles vão conseguir triturar a castanha da mesma forma. É claro que o resultado final pode ser um pouco diferente, o tempo pode ser um pouco diferente, a quantidade de água necessária pode ser um pouco diferente, mas a gente consegue sim fazer um queijo vegetal com o liquidificador. Tá? Até com aqueles mixers de mão, aciona aqui, tipo aqui em Portugal é chamado como varinha mágica. Esse mixer manual, ele também é possível de fazer um queijo vegetal com isso. A minha companheira Rita, inclusive, teve uma vez que ela foi para a casa dela, na Galícia, e ela não levou muita coisa, mas uma coisa que ela sempre levava era esse mixer manual, porque para ela fazer sopa, e ela gosta muito disso, isso daí ajuda muito. E quando ela estava lá, ela só tinha esse instrumental para fazer um queijo vegetal. E ela fez um queijo com uns cogumelos que ela ganhou de uma amiga dela que foi apanhar junto com o pai, né? Sei lá onde que foram apanhar, na floresta que tem ali. Então, ela fez esse queijo vegetal com os cogumelos e o mixer manual. Dessa foto aqui. Agora, é possível até se não tem um mixer, não tem liquidificador, não tem blender, até com um almofariz é possível de fazer essa trituração. É claro que vai levar muito mais tempo, vai levar um esforço muito maior, mas é possível sim fazer com almofariz também. Bom,
Passado isso, o que mais que a gente vai precisar? Vamos precisar de um recipiente para colocar essa massa ou esse líquido coalhado para dessorar, né? E isso pode ser um Tupperware, que aí já vai ter em casa, algum Tupperware que está ali mais velhinho ou mais coisa assim, né? Um potinho de plástico que seja, ou alguma coisa de vidro, mas um potinho de plástico já serve, né? Inclusive, olha só, esse potinho aqui, percebam que tem até uns furinhos. Isso daqui ajuda a sair um pouco da umidade da massa, né? E aqui embaixo dá para ver também, a gente tem aqui os furos. E eu tô com cuidado aqui porque aqui já tem alguém aqui dentro, aqui, ó. Aqui tem uma massa de castanha de caju e tá final de fermentação já, né? E eu vou até abrir para vocês verem o que tem aqui dentro. Tem um tecido, né? Ou seja, essa massa ela tá dentro desse tecido. Bom, esse potinho aqui eu comprei, ele não tinha esses furos e foi um do it yourself mesmo. Eu peguei um prego, segurei com um alicate, chama no fogão, a hora que esquentou esse prego eu fiz os furos, né? E ficou furinho bonitinho. É interessante até, nesse caso, por fora ele está mais bonito, né? Porque eu fiz de dentro para fora. Se você faz de fora para dentro, é esse acabamento aqui que vai ficar por dentro. Como a gente vai colocar normalmente um tecido, então isso não faz tanta diferença se vai furar de dentro para fora ou de fora para dentro. Às vezes, um vidrinho desse daqui já é suficiente para você colocar a massa para poder fermentar e então vai para a geladeira, né, seguindo o processo. Agora, um outro elemento que está falado por isso aqui já é o tecido, né, um pano. E isso pode ser até um pano de prato. Um pano de prato, tipo isso aqui, né? Agora, em relação ao pano de prato, é importante que ele seja de algodão, né? Ou pode ser algum tecido mais sintético, mas o algodão ele é muito mais recomendável pela facilidade de lavar e também por não deixar nenhum gosto, né? É claro que é importante que ele não seja pintado, né? Pano de prato, assim, tia, avó, coisa assim, adora fazer uma arte no pano de prato, né? E aí pinta o pano de prato inteiro aqui e tal. E às vezes você tem lá em casa um pano de prato que foi pintado pela avó, pintado pela tia, pelo tio, não sei, e vai querer usar esse daí só para deixar o parente feliz. É melhor deixar esse pano de prato para uma ocasião mais especial e usar um outro, tá? Porque a tinta ela não vai ser legal ficar em contato com essa massa, principalmente se isso for fermentar, né? Porque como o queijo vegetal ele vai ficar um pouco mais ácido, essa acidez ela pode agredir essa tinta e tirar alguns elementos da tinta para o queijo, né? Então não que a gente não vá usar isso para não estragar o pano de prato, é muito mais para a gente não ter nenhum elemento dessa tinta que a gente sabe-se lá qual é o grau de toxicidade que essa tinta vai ter, né? Então é melhor que não seja. Ah, mas o seu tem um detalhe pintado. Tem sim, né? É um detalhe que está pintado aqui, mas a gente vai usar a parte do centro dele. Pelo menos eu uso essa parte do centro quando eu vou fazer, né? Então olha só, um palmo bem aberto aqui, ou seja, tem
Se a gente pegar aqui, tem mais de 25 centímetros ao menos e consegue acomodar facilmente uma massa ou até um coalho, né, para a gente poder dessorar. Então, o pano de prato é interessante que ele seja de algodão, é interessante que ele não tenha nenhuma pintura nele, né, seja o algodão um pouco mais cru, e também, importantíssimo, que ele seja limpo, porque se tiver sujeira, vai para o alimento, né? Agora, para lavar esse pano de prato, também a gente pode seguir algumas recomendações, porque lavar com alvejante, com algum amaciante ou qualquer coisa assim, pode ficar com aquele aroma, né, aquele perfume, e aquilo passar para o seu queijo vegetal. Imagina só um queijo vegetal aromatizado com alvejante. Não... Talvez não seja o melhor dos mundos, né? Então, a dica para a lavagem desse pano é sabão de coco, né? O velho e bom sabão em barra, né? É fácil de ter acesso a um sabão desse vegano, e aí é só lavar manualmente mesmo, no tanque, lava isso daí, ou na pia, sei lá, mas lava esse pano com sabão em barra e depois ele está pronto para o uso. E esse uso, inicialmente, ele pode ser já feito numa água fervente, né? Então, uma das recomendações é que seja fervido esse pano antes do uso, porque aí consegue de fato eliminar qualquer micro-organismo que possa estar ali de uso prévio, né? Não necessariamente precisa ser um pano de prato novinho, mas se ele já foi usado, é importante que ele seja limpo, né? Lavado e depois sanitizado, ou seja, colocar ali uns 10 minutos numa água fervente, depois espera ele esfriar um pouco, né? Uma coisa que eu faço e que dá muito certo é, hora que terminou esse tempo aí, passou lá os seus 10 minutos numa água fervendo, você pega com um garfo esse pano e coloca em cima do prato, um prato fundo de preferência, né? Para que ele também não vá para fora do prato e entre em contato com qualquer outra superfície, mas ele fica ali. A hora que ele esfria, você com as mãos bem limpas também, lavadas obviamente, consegue torcer esse pano e colocar ele no recipiente para depois colocar o coalho ou colocar a sua massa, tá? Então, em relação ao pano de prato, essas considerações são bem importantes. E depois disso, obviamente, um equipamento que é fundamental e provavelmente vocês têm é a geladeira, né? Ou frigorífico. É importante ter uma geladeira para a gente seguir com o processo de secagem do queijo. Não sei se vocês já repararam nisso, mas a geladeira ela é um grande desidratador. Então, qualquer alimento que a gente coloque na geladeira, ele vai perder água. E a gente usa isso em favor do processo de maturação. Então, um queijo vegetal que seja fermentado e depois ele vá para a geladeira, ele vai avançar para o processo de maturação, né? Perdendo água e ficando mais rígido, mais firme. Ou se você faz alguma coisa que leva a um agar-agar, por exemplo, ou uma capa carragena, né? Algum desses geleificantes que vão dar mais estrutura para um queijo, que daí não necessariamente ele seja fermentado, mas ele pode ser um queijo um pouco mais rápido, aí a geladeira é importante para esse processo final de firmar o queijo vegetal.
Então, quando você faz esse queijo não fermentado, por exemplo, que leva um desses geleificantes, ele precisa ir para o fogo. Então, ele tem uma temperatura de aquecimento. Por exemplo, o agar-agar ele precisa ter um aquecimento até 85 graus, né? Ou pelo menos em 85 graus, por 5 a 7 minutos, é que a gente percebe a ativação desse poder geleificante dele. Então, claramente, quando a gente está a mexer essa massa no fogo, e a gente não precisa ter muita pressa com isso, porque a pressa pode fazer com que essa ativação não fique tão boa, aí ele vai ficar ativado, a gente vai ter toda essa massa e depois, só em temperatura baixa, é que isso vai se solidificar. Tá? Então, nada melhor do que ir para a geladeira para ele solidificar. Então, seja para um lado fermentado ou para um outro não fermentado, com o uso de geleificantes, a geladeira ela vai ser importante. Né? Nem tanto para conservar, porque queijo vegetal não dura muito. Né? A hora que fica bom, a gente come rápido. Mas para o processo de maturação ou de solidificação, ela é um equipamento muito importante. Agora, é claro que a geladeira ela é um equipamento que deve ser periodicamente limpo também. Né? Obviamente, vocês, na casa de vocês, deve ter uma rotina de limpeza de geladeira. E quando a gente começa a trabalhar com queijos vegetais, principalmente queijos fermentados e que vão ter uma maturação um pouco mais longa, essa atenção ela precisa ser redobrada, tá? Porque a geladeira com outros alimentos ali, por mais que a sua geladeira ela contenha só vegetais e alguns fungos como cogumelo ou coisas assim, mesmo assim é importante tomar esse cuidado, né? Porque a gente tem uma comunidade enorme de bactérias e fungos que vivem na casca dos alimentos também. Então, a possibilidade de uma contaminação cruzada, ela existe e a geladeira é um meio propício para isso. Por isso que é importante a gente estar com uma atenção em relação à limpeza da geladeira em si, né? E depois até qual a região da geladeira que o nosso queijo vegetal vai. Porque a gente tem tipos diferentes que buscam temperaturas de maturação diferentes. Mas quando a gente pensa isso numa geladeira, talvez uma pequena diferença de algo que fique embaixo ou algo que fique mais para cima, né, mais próximo da porta, isso pode fazer uma diferença. Por mais que seja uma diferença aí de uns 2, 3 graus, acaba sendo uma diferença salutar para alguns tipos de queijo vegetal. Tá? Bom, e depois da geladeira, né, uma vez que a gente tem esse equipamento para poder fazer a maturação, a gente vai precisar de um recipiente seja para colocar o nosso meio solidificado ou para colocar a nossa massa para maturar. Né? Pode ser um tupper desse, a gente precisa um vidro, né? Ou pode ser até um plástico também, né? Uma vez que a gente já vai para a maturação. E esse tempo de afinamento do queijo vegetal na geladeira. Esse daqui, só para ter uma ideia, em processo final de fermentação, eu vou levar ele assim para a geladeira, vai ficar um tempo lá, né? E provavelmente amanhã eu vou retirar ele daqui para eu fazer, né, seguir o meu processo de maturação. Processo esse que tem, sim, uma variedade de técnicas, né? Isso em relação tanto a recipientes como tempo e, sobretudo, a umidade, que é importante para desenvolver alguns fungos desejados ou evitar fungos
indesejados, né? Então, por isso que só o equipamento, ele dificilmente vai ser o grande protagonista para você fazer o seu melhor queijo vegetal, né? Então, para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, você vai precisar, claro, de um set de equipamentos mínimo, mas também vai precisar de conhecimento, né? Conhecer as técnicas. Isso é muito importante, porque é só com o conhecimento e com a prática, principalmente, que você vai se atentar aos pequenos detalhes e começar a ter uma destreza um pouco maior nessa arte da produção dos queijos e vai começar a ter pequenas melhoras e quem sabe aí sim buscar outros equipamentos. Então, num primeiro momento, para quem está se iniciando nesse processo, não faz questão nenhuma de comprar já, partir para comprar equipamentos caros, de maneira alguma. Usa já o que tem em casa, e isso estamos falando, só para recapitular essa lista dos equipamentos aí. Primeiro, um triturador, né? Algo para transformar toda essa massa, todo esse sólido em uma massa ou em um líquido. Depois, a gente vai precisar de uma vasilha que seja furada e um pano de prato, para que a gente possa escorrer um pouco isso, que é importante principalmente para os queijos vegetais que devem passar por um processo de dessoda, ou se você tem um liquidificador, vai usar um liquidificador mesmo, e o liquidificador naturalmente ele exige um pouco mais de água, então olha só como o conhecimento das técnicas, às vezes ele é importante. Se você tem um liquidificador ou um blender, a diferença ela vai acontecer, claro, como eu já disse no começo desse vídeo. Mas, no liquidificador, você vai colocar um pouco mais de água. E aí, vai ser importante usar um pano de prato em uma vasilha furada. Porque como você vai ter mais água nessa massa, ela vai estar um pouco mais pastosa, mais cremosa. Diferente de um blender. Se você usa um blender, aí você tem que usar menos água, talvez mal você precise de água, e então a consistência dessa massa ela vai ser muito maior. E um potinho desse daqui já seja suficiente para depois você conseguir dar forma ao seu queijo vegetal. E forma que eu digo não precisa ser aqueles aros de metal não, tá? Porque o mais interessante é que a gente consegue colocar a nossa criatividade para rodar numa dessas. Quando eu comecei a fazer os queijos vegetais e eu não tinha esses aros em inox, né? Hoje eu tenho alguns deles, mas na época, assim, e não é nem por custar caro, porque um aro de inox desse não custa muito caro, né? Isso daí vai pagar, sei lá quanto, de repente, entre 10 e 15 reais mais ou menos, 2 a 3 euros, por aí vai ser o preço de um aro desse, tá? Agora, o meu problema com esse tipo de equipamento era, assim, ele fazia parte de um mundo no qual eu não fazia parte, né? Esse mundo de uma culinária um pouco mais avançada, vamos dizer assim. Pelo menos eu via esses aros de inox como parte de algo mais avançado. E para eu comprar um aro desse, mal saber usar, e vai saber se eu ia usar, ia me dar bem com ele, não ia ser uma coisa que eu ia comprar e depois já ia ficar enroscada. Primeiro que eu nem sabia o preço disso daí, e depois que eu nem sabia onde comprar isso daí, né? Ia a alguma casa mais especializada, né, com equipamento de cozinha e tal, talvez eu encontraria, mas aqui eu
nem sabia onde achar isso. Então, é aí que a gente começa a improvisar. E aí eu fiz o meu próprio aro de inox, sem ser de inox e sem ser um aro. O que eu fiz foi pegar aquele papel manteiga, né, ou papel vegetal. Então, eu pegava esse papel vegetal, eu dobrava ele, né, imagina, você tem um papel vegetal, dobra ele ao meio, né, depois dobra ele de novo, e vamos supor que eu quero um queijo dessa altura. Já está. Você vai moldar esse queijo, tá? Depois que ele estiver moldado, nessa altura mais ou menos, é que você vai colocar isso em volta dele, né, como se fosse fazer um cinturão para esse queijo, e a partir daí, para segurar isso, eu colocava tipo um sisal, uma cordinha de sisal. Eu colocava no entorno ali, dava uma amarradinha e pronto, ia para a maturação. E isso daí, depois de uns 3, 4 dias, né, ele já estava firme o suficiente e eu conseguia já tirar essa cordinha, tirar essa cinta de papel vegetal, né, e continuar com a maturação. Nesse momento, se tivesse alguma irregularidade, eu conseguia ainda corrigir sem gerar algum dano nele, né, dar uma apertada ali, uma apertada aqui e tal, para tirar eventualmente alguma marca. Mas também essas marcas até dão um pouco mais artesanal, né? Então, esses aros de inox, eles não são essenciais para a produção, né? E aí a gente consegue colocar a criatividade nossa para trabalhar. Por isso que é importante a gente conhecer as técnicas primeiro, para saber qual o resultado que a gente pode esperar, tá? Porque se a gente quer só fazer e não sabe para onde a gente vai, onde que a gente vai chegar, fica até complicado de a gente prever o tipo de material que a gente vai precisar e de repente até conseguir improvisar em casa alguma coisa que dê conta, como foi o caso, né, dessa cinta que eu acabei fazendo com o papel vegetal, né? Eu sabia mais ou menos a textura que esse queijo vegetal ia ficar, sabia mais ou menos quão firme ele ficaria, então eu pude improvisar com isso daí e não precisei ir atrás desse aro de inox, né? Tudo isso por conta de saber mais ou menos onde eu chegaria. Então isso é muito importante. E depois, a geladeira, como eu já falei, né? Estamos só fazendo uma recapitulação aqui na qual eu desviei um pouco para dar essa dica da substituição do aro de inox, tá? Então, triturador, pode ser um liquidificador, uma vasilha com um pano de prato, a geladeira para maturar e depois um tupper para condicionar esse queijo aí, tá? Então, esses são os 5 principais equipamentos, né? E fora isso, é coisa que vão ter em casa, tipo uma colher, né? Uma colher de pau para tentar puxar isso tudo, ou uma colher de metal até que não seja inox. Mas eu vou fermentar o queijo, eu sempre ouvi dizer que não pode usar alumínio para fermentar. Justamente, é bom que não use nada de alumínio para fermentar, né, para acondicionar essa massa que vai fermentar. Porém, estamos falando de pegar isso daqui e puxar com uma colher essa massa. Não vai ser 5 a 10 segundos de contato dessa massa com alumínio que vai trazer algum mal, né? O problema é um tempo um pouco maior de contato, porque a fermentação ela produz alguns ácidos orgânicos e esses ácidos eles vão agredir o alumínio e de repente a gente tem alguns
componentes do alumínio sendo passados para a nossa massa vegetal. Tá? E é isso que a gente não quer. Agora, uma tirada rápida da colher, obviamente isso não vai acontecer nada. Então, esses outros equipamentos, eu nem, utensílios, vamos dizer assim, eu nem comento aqui, justamente porque essa necessidade, assim que vocês sentirem, obviamente já vão saber onde vocês vão buscar na casa de vocês para conseguir sanar isso. Então, o último detalhe é que vocês pratiquem, estudem e pratiquem. Até a próxima.